Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível aqui no Concurseiro On. Hoje, meus amigos, eu, professor Pedro Kuhn, estarei tratando com vocês do melhor assunto possível para todos vocês que estarão fazendo o concurso do Ministério Público da União. E por que é o melhor assunto possível? Pois hoje falaremos da Lei 13.316 de 2016, que é a lei que fala das carreiras dos servidores públicos do MPU. Daí vocês devem estar me perguntando, ô professor, por que você optou por falar sobre isso nesse momento? Porque recentemente eu tratei da Lei 11.416 de 2006, que fala das carreiras do Poder Judiciário da União. E muitos alunos comentaram, professor do céu, essa aula da Lei 11.416/06 tinha que ser a primeira aula do curso, porque é a melhor aula de todas, é uma aula super motivadora, é uma aula que me mostra o salário que eu vou receber, como que eu vou chegar ao meu salário superior a 20 mil reais, como que eu faço isso? Pois na aula da Lei 11.416/06 eu explico para as carreiras do Poder Judiciário da União. Hoje eu falarei sobre as carreiras do Ministério Público da União. E tudo que você precisa saber que poderá ser cobrado no concurso está já aqui no quadro. Eu apenas vou te explicar tudo o que está no quadro. E tudo o que está no quadro está na lei. E hoje, portanto, será uma aula bem dinâmica e bem objetiva. Por quê? Porque eu vou dar somente o resumo do quadro. Não vou ler todos os artigos da lei, pois não digo que é uma perda de tempo, porque estudo nunca é perda de tempo, mas eu digo que não seria produtivo eu estar aqui de pé lendo com vocês, porque todas as informações que estarão na prova estão aqui no quadro. Agora, o que não está aqui no quadro, que está aqui na minha mão, que eu fiz uma colinha? Não está aqui no quadro o que não cai no concurso. E o que não cai no concurso? Não cai no concurso o valor do seu salário. Não cai no concurso o valor das suas gratificações. Não cai no concurso o valor do seu auxílio alimentação. Nada de valores caem aqui. Portanto, meus amigos, vamos celebrar um contrato nesse momento. Vamos segurar as mãos e olhar um no olho do outro e dizer, olha, gente, o que está para cair na sua prova do MPU está já no quadro. Mas no decorrer da aula, eu vou estar falando de valores e de salários apenas para motivar você. Beleza? Então, meus amigos, quando eu preencher o quadro com os valores, não fiquem se questionando, será que isso cai, será que isso cai? Já estou me antecipando, não cai de jeito nenhum, cai só o que está no quadro. Tanto é verdade que para os alunos matriculados no nosso curso do Concurseiro On, eu tirei uma foto do quadro antes da aula e vou tirar uma foto após a aula, porque a partir desse momento que eu estou iniciando a aula, eu só colocarei no quadro valores de salários e gratificações que não estarão aparecendo lá na prova. Tá, mas e por que tu vai botar então, professor? Para te motivar, para você saber de onde que vai sair aquela montanha de dinheiro que você vai receber todo o segundo dia útil após o dia 20 do mês. Ou você acha que você vai receber como uma pessoa que recebe com carteira assinada quinto dia útil do mês? Negativo. Nós recebemos antes, nós recebemos no segundo dia útil após o dia 20. E essa é uma manobra interessante do governo, porque se todo o Brasil recebesse no quinto dia útil subsequente à prestação do serviço, somente no dia 5 teríamos a roda da economia girando. Mas com todos os servidores recebendo ali pelo dia 22, a gente tem a roda da economia girando de uma forma mais constante. Mas enfim, vamos iniciar a nossa aula? Bora lá! Então aqui, meus amigos, nesse cantinho, eu coloquei para vocês quais são as duas carreiras que nós temos atualmente no nosso Ministério Público da União, e isso é idêntico para o Poder Judiciário da União. E as carreiras são de analista do MPU e técnico do MPU. São apenas essas duas carreiras que existem. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos a carreira de auxiliar, só que o auxiliar do MPU foi extinto. A carreira de auxiliar do MPU foi extinta. E por que a carreira do auxiliar do MPU na época foi extinta? Foi extinta porque ela era de exigência de nível fundamental e foi transformada para nível médio. Como essa ficou equivalente a na época de técnico, que era de nível médio, optou-se por extinguir essa carreira. Hoje, meus amigos, nós temos duas carreiras, de técnico e analista. E preste atenção aqui, ó, ambas de nível superior nesse momento. Qual que você acha que será o próximo passo da legislação e do administrador público? Extinguir a carreira de técnico. Vamos ter somente a carreira de analista, mas isso não aconteceu ainda. A extinção da carreira de técnico é apenas uma consequência natural dessa bizonhice que foi transformar os técnicos em exigência de nível superior.
É uma consequência natural, vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Nesse momento nós temos as duas carreiras, técnico e analista do MPU, beleza? Essas duas carreiras, meus amigos, elas vão se organizar entre classes e padrões. Classes e padrões. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Olha só. Quando você for nomeado técnico ou analista do MPU, você vai pegar o seu contra-cheque e você vai ver que você será um técnico ou analista classe A, padrão 1. Classe A, padrão 1. Com o passar do tempo, você vai progredindo, certo? Então, olha só, sempre em intervalos de um ano, nós teremos a progressão funcional. Com a progressão funcional, eu vou estar passando de padrão 1 para padrão 2, de padrão 2 para padrão 3, de padrão 3 para padrão 4 e padrão 4 para padrão 5. Parei! O que está acontecendo aqui? Duas coisas eu preciso te explicar. Quando a lei fala que essa progressão funcional, ela acontece, a lei fala assim, ó, progressão funcional é a alteração de padrão do servidor dentro da mesma classe, certo? Então essa é a minha primeira explicação. Progressão funcional é a alteração do padrão dentro da mesma classe. Sabe por quê? Porque quando eu troco de classe A para a classe B ou de classe B para a classe C, daí eu tenho a promoção. Pode ver que é somente aqui no intervalo da classe A padrão 5 para a classe B padrão 6 e da classe B padrão 10 para a classe C padrão 11, somente aqui eu destaquei para nós a promoção. E como que a lei chama a promoção? A lei chama a promoção de deslocamento do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte. Tá certo? Ó, o último padrão da classe A vai para o primeiro padrão da classe B. Isso é uma promoção. O último padrão da classe B vai para o primeiro padrão da classe C. Isso é uma promoção. Se eu estivesse dentro da mesma classe, seria uma progressão funcional. Certo? Isso aqui já caiu várias vezes, então prestem muita atenção. Eu sei que é um pouquinho chato, mas é fundamental. Certo? Outra coisa importante, que vocês vão sentir na pele essa emoção. Se Deus quiser, que Deus abençoe todos vocês com a sua posse e vocês sintam na pele essa emoção. Que emoção que eu estou dizendo? Quando você for nomeado da classe A, padrão 1, seja técnico ou analista, esse deslocamento, essas progressões funcionais e essas promoções mostram para mim como que você vai estar evoluindo no seu salário. Eu já posso te dar uma palhinha. Vou pegar minha canetinha azul e vou estar te trazendo, por exemplo, ó, quando você estiver sendo um técnico padrão 1, você vai estar recebendo 3.163 de vencimentos básicos. Ô, professor, 3.163, mas que miséria! Calma, a gente sabe que não dá para viver com tão pouco, calma, mas esse aqui é o início da carreira. Ao final da carreira de técnico, você passa a receber 4.749. 4.749,73. Então, olha a diferença de 3.163 para 4.749 no final da carreira. E o analista, professor? O analista, eu anotei aqui, ó. O analista, ele parte de 7.792,30, o analista A1, e ele vai para o final da carreira Peraí, eu botei errado. Esse 7.792 é o final da carreira. O analista, ele parte, deixa eu ver aqui, de 5.189,71. E ele chega ao final da carreira em 7.792,30. Ah, professor, olha só, tô abandonando essa live, tô indo embora. Não! Eu não quero trabalhar para receber tão pouco. Como assim? Me disseram que eu ia ganhar 10 mil se eu fosse técnico e 16 mil se eu fosse analista. Ah, calma, gente. A legislação e o Ministério Público da União sabe que você não pode viver com tão pouco. Por isso, meus amigos, nós temos aqui, ó, a GAMPO, que é a gratificação de atividade do MPU, que vai estar incorporando em cima desses valores 140%. Ah, agora já começou a melhorar. Então, olha só, esses
3.163 vai para quanto? Isso aqui já vai para 7.592,88. Deixa eu ver se eu anotei certo. Esses 5.189 já vão para 12.455,31. E o final da carreira? O técnico vai para... Deixa eu colocar aqui o técnico, final de carreira. Deixa eu ver. Aqui é 7.000 e pouco. Aqui ele vai para... Será que eu não anotei? Eu acho que eu não anotei do técnico. Deixa eu ver o analista. O analista de 7.000 e pouco vai para 18.701. Eu acho que o de técnico está aqui, ó. É 11.399. É esse aqui mesmo, esse númerozinho que está boiando aqui na minha folhinha. Porque 140%, se fosse 100%, daria 10.000, né? 140% vai para 11.399. Opa! Já começou a ficar bom, já começou a melhorar. Vejam, você está pensando, eu vou entrar lá para ganhar 10.500. Não, 10.500 é no início da carreira. Mas, professor, no edital fala 10.500. Não é bem assim. O que acontece? Esses 11.399... sobre ele incide o imposto de renda. Então esse aqui é o bruto. Então você incidindo 27,5% de imposto de renda, claro que tem a margem isenta, você vai ter um desconto aqui. Só que se você pegar o desconto do imposto de renda, esses 11.399, se nós colocarmos o desconto, ele vai ficar uns 9.000. Só que não é só isso que você recebe. Você recebe 1.740 de auxílio alimentação, você recebe auxílio transporte e, se tiver filho, você recebe auxílio creche. Então, esse valor que está dentro do edital costuma somar o que é obrigatoriamente que a gente recebe sempre, o nosso salário, com a Gampo e com o auxílio alimentação, descontado o imposto de renda. Então, por isso que aparece lá 10.000 e pouco no seu edital para o técnico judiciário, certo? Já para o analista, aparece, se não me engano, 16 e alguma coisa. Por quê? Porque somando os 18.000 mais os 1.740 e abatendo no imposto de renda, ele baixa um pouquinho, certo? Então, meus amigos, lembrando, esses valores não interessam, é apenas para motivar a você a estudar. Professor, já tô felizaço com esse salário, que isso aqui já vai mudar minha vida. Eu sei que muda a sua vida, eu sei que muda a sua vida, só que às vezes a gente tem os gastos extras, então tem como ganhar mais. Como, professor? Eu coloquei um sinal de mais aqui, ó. Nós temos ainda, meus amigos, os nossos adicionais de qualificação. O que são os adicionais de qualificação? Você pode receber sobre esses valores 5% a mais se o seu cargo não exigir diploma de nível superior. Então, se você tiver, você vai receber os 5% a mais. Aqui foi o primeiro prejuízo imediato financeiro dos técnicos, porque os técnicos pensaram, nós vamos virar analistas e vamos ter equiparação salarial com a alteração da escolaridade da lei. Se ferraram, não tem escolaridade, ou melhor, não tem equiparação salarial, serão extintos da carreira e imediatamente tiveram uma perda salarial, porque todo técnico que tinha diploma de graduação recebia 5%, perdeu nesse momento. Por quê? Porque agora o diploma de nível superior é exigência do cargo. Bom, mas não vamos dar más notícias, né? Já que está tudo de nível superior, deixa de nível superior, vamos garantir as nossas vagas. Então, se você é um técnico analista e tem um diploma de especialização, você recebe 7,5% a mais. Se você tem um título de mestre, você recebe 10% a mais. E se você se você tem um título de doutor, você recebe 12,5% a mais. Lembrando que esses percentuais não se acumulam. Não se acumulam. Então, se você tinha os 5% e virar para a especialização, a diferença é só 2,5%. Se você tinha especialização e conseguiu o título de mestre, a diferença é só 2,5%. E se você tinha o título de mestre e vai para doutor, a diferença é só 2,5%. Não vai somar. 5 mais 7,5 mais 10 mais 12. Não, eles não se acumulam. E esse percentual aqui vai estar valendo para o resto da sua vida, mas conta da apresentação do diploma, né? Conta da apresentação do diploma. Por que isso, professor?
Obviamente, para ter uma previsibilidade orçamentária e não termos também surpresas lá nos anos orçamentários. Imagina que um cara pensa assim, ó, eu tenho uma dificuldade de guardar dinheiro, então eu vou fazer uma poupança forçada, eu vou me formar mestre e vou ficar 10 anos sem mostrar o diploma. Daqui a 10 anos eu chego lá no tribunal e falo, tadã! Olha aqui, ó, eu tenho 10 anos retroativos de 12,5% no meu salário, pode me pagar aí. Não vai rolar, meu querido, vai começar a contar a partir de hoje, porque conta da apresentação do diploma lá no tribunal, certo? Então, todos esses valores que eu falei aqui, ainda a gente adiciona esses percentuais. Mas vamos combinar uma coisa? Não dá para viver com tão pouco, né? Vamos subir um pouquinho esse salário? Bora! Então, meus amigos, para subir o nosso salário, nós temos as nossas ações de treinamento. O que são as ações de treinamento? Quando você faz algum curso que tenha no mínimo 120 horas de duração, você vai ter acrescentado 2,5% ao seu salário e você pode estar fazendo 2 cursos de 120 horas, totalizando 248 horas, e daí você vai ter o máximo de 5% a mais no seu salário. Esses 5% a mais aqui, ó, eles não são para sempre. Diferente dos adicionais de qualificação, as ações de treinamento, eles não serão para sempre, eles são válidos apenas por 4 anos. Então, meus amigos, meus amiguinhos, esse tipo de artigo é justamente para estimular a galera a estar sempre se aperfeiçoando, treinando, fazendo cursos, porque daqui a pouco você nota que diminuiu 2,5% no seu salário, porque passou 4 anos já da sua última ação de treinamento, daí você vai lá, faz mais um cursinho e volta a receber aqueles 2,5%, certo? Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Mas não dá para viver com tão pouco. Tem mais, olha só. É possível você ganhar uma gratificação de perícia ou a gratificação de projeto. Gratificação de perícia e gratificação de projeto é 35% a mais. Então, de repente, você vai fazer uma perícia, você tem uma especialidade, vai auxiliar um procurador, você vai receber esses 35% a mais. Ou então, se você vai estar participando de um projeto, você também estará recebendo 35% a mais. Daí fica uma pergunta, já tem alguém sem ar em casa. Professor, tô ficando sem ar aqui, eu já tô me imaginando milionário ou milionária sendo servidor do MPU. Sim, pode se imaginar, mas a gente tem que combinar que às vezes as contas apertam e não dá para viver com tão pouco. Então, meus amigos, nós temos ainda as funções de confiança. Inclusive eu escrevi errado, né? É confiança, não confianção aqui, ó, boca aberta. Funções de confiança, que é as FC1 até a FC3, ou seja, nós temos FC1, FC2 e FC3. Quando você estiver desempenhando uma dessas funções de confiança aqui, não é grande coisa que você recebe a mais, mas existem uma grande numeração de funções de confiança lá dentro do MPU. Então, a cada 10 servidores, uns 6 ou 7 recebem. E uma FC1 vai estar somando tudo isso para vocês, ó, R$ 1.019,17. E uma FC3 vai estar somando para vocês 1.690,32. Então, meus amigos, já está melhorando. Imagina, vai somando tudo para ver se já não passou tranquilo dos 20. Só que tem um detalhe. Não dá para viver com tão pouco. Eu tenho ainda os cargos em comissão. Olha só, os cargos em comissão são os CC1 até o CC7, tá? E esses aqui têm uma peculiaridade. 50% no mínimo desses cargos em comissão lá no MPU são reservados para servidores concursados, ou seja, 50% podem ser de pessoas de fora. Então você pode estar trabalhando no MPU do lado de um colega que não é concursado. Ele tem apenas um cargo de confiança, certo? Outra coisa importante, se a pessoa recebe cargo de confiança, ele não recebe a FC, tá? Ou ele recebe o CC ou ele recebe FC. Aqui não se acumula. Até onde a gente estava vindo se acumulava, mas no momento que nós chegamos nesses dois, esses não se acumulam, certo? Agora, quanto será que é um cargo de confiança desses? O CC1, que é o mais baratinho, ele vai acrescentar no seu salário R$ 3.461,96. E o CC7 vai acrescentar no seu salário, opa! Olha aqui, ó, R$ 14.607,74. Claro que esses cargos em comissão,
eles são um pouco mais raros, né? Não é todo mundo que tem. FC todo mundo tem, mas cargo em comissão não é tão simples assim de você receber, certo? Mas vamos combinar que às vezes a gente tem as contas apertadas e não dá para viver com tão pouco. Então nós temos ainda os cargos de natureza especial. Existem 3 cargos de natureza especial lá dentro do MPU, que é o secretário-geral do MPU, o chefe de gabinete do Procurador-Geral da República e o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público. Esses caras aqui são os grandões, esses aqui são os superstars dentro lá do nosso MPU. Por isso que eu anotei o saláriozinho deles aqui, é bem significante. Ou melhor, é bem significante, né? Eu falei insignificante? Não, falei significante. Porque se ele for concursado, ele recebe o seu salário de técnico analista mais, quanto, professor? Me conta logo. 15.338 com 13. Nem precisava esse 13 aqui, ó, porque 13 sempre dá azar. Mas olha só, 15.338. Já pensou se você é um analista, um técnico, e cai nas graças do Procurador-Geral da República e assume um desses cargos de natureza especial? É top, né? É show de bola. Agora, tem mais elementos importantes dentro da nossa lei que podem aparecer na prova, que é aqui, ó, a nossa jornada. A maioria de vocês já está sabendo que vocês vão trabalhar 40 horas semanais. Só que existem cargos especiais, como de médico, que a jornada é de 20 horas, e profissionais da área da saúde, que, por exemplo, um dentista, um psicólogo, esses a jornada será de 30 horas lá no Ministério Público da União. Certo? Então vejam que estamos vencendo bastante conteúdo. Tudo isso está mencionado na nossa legislação, só que eu coloquei aqui no quadro de forma resumida. Já terminou, professor? Não, porque dentro da nossa legislação ainda fala sobre a movimentação dos servidores. E existem 2 formas de movimentação. Uma é por concurso de remoção e a outra é por permuta. Ô, professor, o que é o concurso de remoção? Muito simples. Imagina que você está ali abrindo o seu e-mail, tá bem tranquilo abrindo seu e-mail, daí aparece ali, ó, concurso interno de remoção. Você pensa, eu não quero estudar. Chega, né? Eu estudei pro concurso. Não, chega, não quero nem saber, nem vou abrir. Bobagem, não cometa esse erro. Por quê? Porque o concurso interno de remoção, ele tem esse nome, mas ninguém estuda para ele. Você simplesmente se inscreve e dentre os inscritos no concurso de remoção, será removido o que tiver mais dias de MPU. Então, o servidor mais antigo é o que é removido, gente. Não vai você precisar fazer prova lá dentro. Não, é só a antiguidade que conta no concurso de remoção. Daí, nesse caso, abriu uma vaga em um lugar que você quer ir, abriu o concurso de remoção, você vai se inscrever, sendo mais antigo, você será removido. Agora, existe também a possibilidade de permuta. Imagina, eu estava conversando com colegas, por exemplo, a Rejane agora, estava na dúvida, para onde que vai fazer? Vou fazer para Porto Alegre ou vou fazer para as Missões, que vai ter menos concorrência? Eu falei, cara, faz para onde tu mora, tu já tem filho, fica aí. Não vai fazer muita diferença da nota você estar em Porto Alegre, que nomeia mais, embora tenha mais concorrência, ou para o interior, que nomeia bem menos. Então, vai para Porto Alegre e tal. Beleza, mas vamos imaginar que ela não me ouça e vá para as Missões e seja nomeada. Bom, que excelente problema, né, Rê? Que Deus abençoe essas minhas palavras e seja uma profecia para você. Mas imagina que com o passar do tempo ela fica pensando, putz, com a mesma nota que eu fui nomeada aqui nas Missões, eu tinha sido nomeado em Porto Alegre, não precisava estar morando lá no interior do estado. Mas tem uma pessoa lá das Missões que pensou, eu vou fazer em Porto Alegre porque nomeia mais. E ele foi nomeado também. Então eu tenho a Rejane, que está lá nas Missões querendo vir para Porto Alegre, e tem o colega que está em Porto Alegre e mora e a família das Missões. Eles se conheceram ali no nosso chat do Concurseron, se conheceram nos comentários aqui desse vídeo e já trocaram o WhatsApp e já estão se falando, vamos se trocar? Vamos, isso pode? Pode, tá aqui, ó. É a outra forma de movimentação, é a permuta. É a permuta, certo? E esse concurso de remoção e essa permuta, ele pode estar acontecendo dentro do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Claro que, às vezes, tem as regras internas deles lá, que eu não vou me meter, mas pela legislação, a carreira dos servidores do MPU abraça os 4 ramos do MPU. Agora, pay attention, ou seja, preste atenção. Olha como eu sou chique, eu falo inglês, né? Pay attention. Então, enfim, presta atenção. Porque eu falei que o concurso de remoção e permuta está dentro da carreira que engloba os 4 ramos do Ministério Público da União, mas não engloba
o Conselho Nacional do Ministério Público. E isso eu destaquei aqui, ó. Vedadas entre os servidores do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público, pois são carreiras diferentes. Para você trabalhar como servidor técnico analista no Conselho Nacional do Ministério Público, existe um concurso específico para isso. Então, eu não posso estar utilizando o concurso do MPU, que é outra carreira, para estar fazendo permutas ou remoções com a galera lá do Conselho Nacional do Ministério Público. As carreiras são diferentes e isso está mencionado na nossa Lei 3.306 de 2016. Certo? Então, meus amigos, vejam que somando esses salários aqui, a gente já passou tranquilo dos 20 mil reais. Claro que não é todo mundo que vai estar recebendo uma função comissionada, um cargo em comissão no início de carreira, mas aos poucos a gente vai crescendo na carreira e certamente você vai caindo nas graças dos procuradores, você vai ser um excelente servidor, um excelente cidadão, afinal você é um concurseiro on, você assistiu às minhas aulas. Dentro do nosso curso eu sempre falo que eu tenho 4 metas. A primeira meta, óbvio, é fazer você passar no concurso. A segunda meta é fazer você criar um sistema de estudo. Mas no meu coração, a minha missão de vida, eu creio, que está nas próximas metas. Essas aqui são fáceis da gente conseguir, mas as próximas metas nem sempre. Olha só, eu quero transformar você em um excelente servidor e um excelente cidadão. Então, se eu atingir essas 4 metas, estarei plenamente realizado e certamente você, concurseiro on, será um concursado on de grande valor e certamente vai receber alguma função comissionada, um cargo em comissão e estará desempenhando aí uma função de direção, chefia e assessoramento e sendo muito bem remunerado, muito bem alimentado. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Beijão no coração, Deus abençoe cada um de vocês e que muito em breve eu esteja recebendo vídeos da galera falando: professor, fui nomeado, professor, fui nomeado, professor, fui nomeado. Eu quero encher as nossas páginas e as nossas redes sociais de concurseiros on que se transformaram em concursados. Então, que assim seja, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e abençoe poderosamente a escolha de vocês de serem servidores do MPU, que é um órgão pra lá de especial que mora no meu coração. Tchau, pessoal. Obrigado.